Como toda segunda, que é o dia da lua, né, Chanda, nós estamos ouvindo os conselhos nectários de Srila Rupa Goswami Pada. E como o nosso querido Srila Gurudeva explica, nos primeiros versos, Srila Rupa Goswami Pada, ele vai deixar bem claro para todos os seus leitores, ele vai deixar bem claro o que deve ser evitado, né? Estava lendo hoje sobre Vatyovegan, que é tolerar, né? Não, é ser humilde? Não, qual é? Está tendo um cantando Sussamik Shamanam, é tolerância. Aí Vatyovegan é não criticar, né? Que Srila Gurudeva fala que Srila Param Gurudeva, Bhaktivedanta Krishna Maharaj, ele falava assim: se você quer ser feliz, né, como discípulo de um Vaishnava autêntico, significando, se você é discípulo de um Vaishnava autêntico, você tem garantida a perfeição da vida. Mas se você quer ser feliz como discípulo desse Vaishnava autêntico, você tem que observar 3 coisas. Primeira, nunca critique. Nunca critique. Então, e o verso que é a base para você se acostumar a não criticar, porque criticar é parte da natureza da alma condicionada, né? A alma condicionada ela é naturalmente crítica porque ela está numa posição, na desconfortável posição de centralização, né? A alma condicionada, uma definição por excelência de alma condicionada é a diva que, desejando assumir a posição de Krishna, tem a sua consciência pura coberta pelo falso ego que a energia ilusória lhe dá de presente, de Natal, e a inteligência mundana e a mente mundana e os sentidos materiais, e com essas ferramentas ela vai estar sempre querendo estar no centro das atenções. Da mesma forma que Krishna naturalmente está no centro de todas as atenções. Mas Krishna é completamente doce e transcendental, renunciado, sábio, belo, forte, né? Ele está no centro de todas as atenções, mas ele nunca usa o seu poder infinito para explorar a diva. Ao passo que a diva, quando se volta o rosto na direção oposta de Krishna, então a base da experiência dela vai ser o que? Matsarya. Se lembra, eu estava falando outro dia, não sei se você estava aqui ainda. Matsarya. A base da experiência existencial da Bada Diva, da alma condicionada, é Matsarya, inveja. Porque a alma condicionada, ela não consegue ser feliz quando vê, especialmente a alma condicionada numa forma humana, né? Ela não consegue ser feliz quando vê alguém feliz. Né? Ela está sempre querendo superar todos os seres humanos do seu convívio kármico social, né? Então por isso que Srila Gurudeva, seguindo perfeitamente o conselho do seu Gurudeva, ele diz que a gente não deve criticar ninguém, né? Esse é um grande teste para a gente, é um grande desafio. A gente está milhares de vidas criticando todo mundo, invejando, literalmente, como se diz no Brasil, invejando Deus e o mundo, né? Aí de repente Rupa Goswami Pada escreve, tendo recebido a inspiração diretamente de Gauranga Mahaprabhu: Vacho Vegam, Manasa Kroda Vegam, Jiva Vegam, Udarupasta Vegam, Etam Vegam, Jovishareta Dira, Sarvam Apimam Pitivim Sashisha. Então Srila Gurudeva explica que esse verso não é para os Goswamis, para os verdadeiros Goswamis.
Srila Prabhupada também, no seu famoso Néctar da Instrução, ele explica que esse verso, Rupa Goswami não está falando isso para os verdadeiros Goswamis. Goswami significa aquele que tem controle sobre os sentidos. Aquele que educa a mente para a mente o acompanhar no caminho espiritual. Então esse verso é para os Godasas, aqueles que são dasas e dasis nos seus sentidos. O que o sentido quer, os Godasas e as Godasas fazem. E se não fazem, ficam com muita raiva. Né? Então, assim, esse verso é a chave para o ser humano que está buscando conhecer a sua própria identidade espiritual e conhecer o motivo pelo qual ele está aqui nesse mundo. É a chave para ele se transformar de Godasa em Goswami. Né? E só quando ele se transforma em Goswami, ele pode dizer que ele está trilhando o caminho espiritual. Então esse é o primeiro verso. E o segundo verso tem a mesma tônica. Atyahara prayasascha prajaponi mangraha janasangascha lolancha shabdi bhakti vinashati. Então, da mesma forma como o Srila Rupa Goswami está falando aqui no primeiro verso. O primeiro verso é um antídoto para aquele que quer parar de criticar. O segundo verso também está na mesma linha de raciocínio, porque o segundo verso está dizendo o que pode destruir Bhakti. Então, tanto o primeiro verso quanto o segundo verso são, como se diz, cursos vestibulares. Né? Você está fazendo um cursinho. No primeiro verso, está fazendo um cursinho para aprender a ser um ser humano decente. Porque um ser humano decente, um ser humano segundo a milenar cultura védica, que é um dos aspectos da personalidade de Krishna. A cultura védica é um dos aspectos da personalidade de Krishna, da forma de agir e pensar de Krishna. Então, segundo a milenar cultura védica, o ser humano decente é alguém que tem controle sobre os sentidos, alguém que sabe se portar perante outro ser humano com respeito, com educação. Né? Então isso não é Bhakti, isso é uma condição anterior a Bhakti, né? Ser educado, ser limpo, ser veraz, todas essas chamadas qualidades sem Bhakti, elas são apenas sintoma de piedade de alguém, né? Uma pessoa que é piedosa, né? Uma pessoa que tem um sentido de moral. Mas o que adianta a moral mundana, né, se a pessoa não tem Bhakti? Né? Então, o primeiro verso e o segundo verso estão falando do que não é Bhakti, mas o que deve ser evitado, do que deve ser evitado para que passe a ser Bhakti, para que na sua vida você passe a experimentar Bhakti, mesmo que seja Bhakti no princípio, porque Bhakti Devi é tão misericordiosa que no princípio ela se manifesta, a fração mínima de Bhakti chama-se, se lembra? Adoshadha, Shraddha, a fração mínima de Bhakti, que é uma misericórdia muito especial de Srimati Radhika. É a fração mínima de Bhakti. Essa fé que você adquire. Né? Então, esse segundo verso está falando Vinashati, o que destrói, que pode destruir a sua Bhakti. Você está aí, você está sentado, você está em qualquer lugar do Brasil praticando Bhakti, mas em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, há 6 defeitos, 6 erros que você pode cometer que vão acabar com a sua Bhakti. Então o primeiro verso está falando de você aprender a evitar os veganos, os impulsos, as investidas, os desejos, né? Os desejos mundanos. E o segundo verso está falando, número 1, Atyahara, está falando de você comer demais. Como Srila Bhaktivinoda Prabhupada não gostava de discípulos gorduchos.
uma pessoa hirsuta, se diz? Hirsuto, estoico. Ele era estoico, ele é estoico, Srila Bhaktivinoda Prabhupada. Ele olhava para um discípulo gorducho e ele falava assim: ou você tem um problema sério de glândula, ou você está comendo demais. Isso não é bom para a sua base. E também, a Atyahara também significa você juntar coisa demais. Você ir para a Índia, em vez de comprar um monte de livro nectário de todos os acharyas Vaishnavas, você compra 30 dotes, 50 curtas de doce de seda, 50 curtas de seda. Isso é Atyahara. Quando é que você vai usar todos esses dotes? Né? Como é que vai ser isso? Você vai desfilar em que templo, né? Você comprar 50 dotes. Mas Prabhupada dizia: These things are going on. Prabhupada sempre falava isso, tinha essa frase, né? Essas coisas acontecem, pensa que é engraçado, e até está rindo aqui, mas é coisa séria. Você aceita o mestre espiritual, você aceita o mestre espiritual, o mestre espiritual fala para você: seja simples. Seja simples. Coma apenas o necessário para você se manter vivo. Não vai comer com o que? Com um porco, né? Ou com um passarinho. Mas o passarinho, o Prabhupada fala também no Ishtupanishad. No Ishtupanishad ele fala assim. Acho que é no próprio Néctar da Instrução, que é o comentário dele, é o Padeshamita, ele fala que se um passarinho vê assim 1 tonelada de alpiste, ele chega, pega um pouquinho que ele pode consumir e ele vai embora, bate asas. Mas se um ser humano vê assim 1 tonelada de ouro no meio de uma praça, ele consegue um caminhão, uma jamanta de 2 carrocerias, e ele chama a família toda, coloca tudo que ele puder daquelas barras de ouro e sai correndo. Né? Então é a única espécie de vida em que a usura, a avareza, né, existe. Porque os outros seres vivos estão todos agindo de acordo com a natureza, dentro da cadeia alimentar e tudo. Só o ser humano que dá essas mancadas absolutas, né? Então, Atyahara. E depois, Atyahara Prayasas, né? Você fazer esforços que são opostos a Bhakti. Né? Não vou entrar em detalhes sobre os esforços. Mas é assim, aquele negócio, o que seria um esforço oposto a Bhakti? Seria um esforço que vai atrapalhar o seu sadhana, né? Não vou entrar em detalhes, juro que não vou entrar em detalhes, mas assim, se você usar o seu fórum íntimo, se você usar a sua consciência, você pode procurar na sua vida pessoal, na sua rotina, o que é esforço desnecessário, né? Ou seja, melhor ainda, pior do que esforço desnecessário, o que é esforço que é contrário a Bhakti. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, já conheci quando o Prabhupada estava no planeta, eu conheci vários irmãos meus que gostavam de fazer austeridade. Então eles faziam um esforço, às vezes faziam um jejum durante uma semana e ficavam esquálidos assim, alguns até contraindo doença do estômago, que não conseguiam praticar o jejum como deve ser, porque você pode praticar jejum, mas não, tem uma técnica, tem uma ciência por trás do jejum, é bom para a saúde. Mas eles fazendo aquilo, eles estavam tentando como se diz? Se autoflagelar, achando que praticar jejum e fazer outras austeridades seria uma forma de controlar os sentidos. Mas não é assim, gente. Isso seria um esforço oposto a Bhakti. Porque Bhakti não tem nada a ver com tapasya. Não tem nada a ver com yoga mística, com jnana, com karma. Né?
Então é aquele negócio, você dizer, eu vou fazer isso na minha vida e depois eu vou me dedicar a Bhakti. Eu tenho o Gurudeva, eu amo meu Gurudeva, mas primeiro eu vou construir toda uma história na minha vida nesse mundo e depois eu vou me dedicar seriamente a Bhakti. Então isso também é prayasas, né? Atyahara prayasascha prajalponi magaha. Prajalpa, qual é o sinônimo de Prajalpa no mundo contemporâneo? Não, qual é o sinônimo no mundo contemporâneo? Facebook. Prajalpa, sinônimo clássico no mundo contemporâneo, Facebook. Né? Conversas mundanas e inúteis, conversas vãs. Né? Olha, sabe quem casou? A Didi casou. Né? A Didi ficou grávida de novo. O Prabhu tal brigou com o Prabhu tal. Prajalpa. Né? Depois, número 4, você não conseguir adotar as regras essenciais. Não conseguir adotar. Consegue seguir um princípio e meio. Não consegue seguir os 4 princípios que são essenciais para você estar fora do risco das garras de Maya. Né? Então não conseguir seguir essas regras essenciais ou fanaticamente seguir essas regras. Né? Normalmente o que a gente entende por fanatismo? Nenhuma garra, né? Fanatismo é você estar numa condição, você ser uma alma condicionada e você querer impor a um irmão espiritual ou uma irmã espiritual uma postura de alma liberada. Isso chama-se fanatismo. Ou como a gente que distribui livros, vocês que distribuem livros, fanatismo é você chegar na rua e você meter o sarrafo, começar a pregar a pessoa, né? Começar a pregar a pessoa coisas que o seu mestre espiritual nunca faria. Uma coisa que o seu mestre espiritual nunca faria. Gurudeva só vai pregar para a pessoa que está preparada para ouvir o que ele tem a dizer. Então você vai na rua para distribuir livro, que é uma coisa que todos nós devemos fazer, porque Gurudeva, todos os nossos Gurudevas estão pedindo. Grandes Vaishnavas do mundo contemporâneo reconhecem que Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, o manobhistam deles, o desejo do coração deles é que os devotos, os seus discípulos e suas discípulas entendam que o coração deles sangra ao ver o sofrimento da alma condicionada. E eles, desde Srila Vyasadeva, criaram uma estratégia, que é Grantha. Eles criaram essa estratégia. Quando o texto sagrado entra na casa de uma alma condicionada, a vida daquela alma condicionada começa a mudar. Pode ficar ali estacionado durante 20 anos. O Prabhupada diz assim, pode ficar 20 anos estacionado, mas um dia ele vai chegar às mãos da pessoa que está preparada para lê-lo e para absorver o seu conteúdo. Mas se nós não saímos às ruas, se nós não convidamos as pessoas a conhecer a obra do nosso Gurudeva, como é que vai ser? Muito inauspicioso. Né? Então esse é o número 4. Número 5, Jana Sangha Salona Shah. É você ficar na Sangha, na Jana Sangha, na Sangha da galerinha. Você ficar na companhia de pessoas que são contrárias a Bhakti. Isso ele esclarece, não devemos entender mal. A minha mãe não é Vaishnavi. Isso não quer dizer que eu vou tratá-la mal, não vou ligar para ela aos 85 anos de idade, perguntar se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa. Aí significa que se ela falar para mim alguma coisa que seja oposta a Bhakti, eu vou chegar para ela e falar assim, mãe, com todo respeito, a sua idade avançada, esse assunto não se discute. Esse assunto não se discute. Eu respeito as suas escolhas, eu peço para você respeitar as minhas, e assim, tranquilo.
podemos conversar sobre qualquer coisa, mas se você quer criticar a consciência de Krishna, então eu volto outra hora, quando você estiver num outro momento da sua cabecinha. Então assim, é muito sério, né? Você dá carinho para ela, dá carinho para os seus irmãos, para as suas irmãs, né, para os seus pais. Dá carinho para a sua esposa, se a sua esposa não é devota, né? Mas tem uma coisa que você deve dar para o seu Gurudeva, que é o seu coração. Então isso é Jana Sangha Chalanasa. Porque mãe, pai, irmão, Prabhupada dizia, Material Society, Friendship and Love. Entende isso? Material Society, Friendship and Love. Prabhupada sempre falava essa expressão. Sociedade, amizade e amor mundanos. Né? Então esse é o quinto item que pode destruir nossa bhakti. Se você coloca em evidência a sociedade, a amizade e o amor mundanos, então sua bhakti não vai ter como. A trepaderia de bhakti, cuja semente seu Gurudeva plantou no seu coração e você tem regado cantando o santo nome, ela não vai conseguir crescer. Né? E finalmente, cobiça ou inquietude da mente para adotar opiniões inúteis. Novamente, onde é que a gente adota opiniões inúteis mesmo? No mundo contemporâneo? No Facebook. Né? O lixo da sociedade humana está no Facebook. Vocês até podem dizer, não, meu Gurudeva está lá também. O Gurudeva está lá, tem uma página do Facebook que é dedicada ao Gurudeva. Mas quem de nós tem o controle mental para só ler o que o Gurudeva fala no Facebook e só ler o que o Gurudeva dele fala no Facebook? Quem tem controle mental para isso? Né? Essa é a questão. Então, muito importante esses primeiros versos, são muito importantes, porque se você não evita, o que é a consciência de Krishna a princípio? O Prabhupada está falando uma pergunta. A princípio, o que significa a consciência de Krishna? Como podemos diferenciar fanatismo de esforço na hora do sadhana? O Prabhupada está falando uma pergunta importante aqui, na hora do seva, na hora do sadhana. Nós vamos fazer o nosso sadhana, nós vamos fazer o nosso seva com esforço, porque se a gente não tiver esforço, a gente não vai acordar cedo para cantar nossa japa, a gente não vai ter disposição para fazer seva, para ir, tipo, lavar o chão do templo, né? Ou pegar uma caixa de livros e levar para a rua, né? Então nós vamos fazer esse esforço sim, mas nós não vamos tentar impor esse esforço a uma segunda pessoa. A gente pode, claro, com carinho, com amor e afeição, convencer essa pessoa, ajudar, ou pelo menos ajudar essa pessoa a entender a importância do sadhana, a importância do seva. Mas nós, o Gurudeva fala, isso está numa harmonia, você pode ver numa harmonia, que só existem dois controladores, Guru e Krishna. Então, assim, a diferença básica entre o esforço sincero em sadhana, seva e tudo que tem a ver com a consciência de Krishna e o fanatismo é justamente o fato de você estar querendo exercer controle sobre o outro ou não. Né? Você querer impor o seu gosto, impor o seu ego para um irmão espiritual, para uma irmã espiritual, para um não devoto. Né? Você, por exemplo, distribuição de livros, você usar de artifícios, de artimanhas psicológicas para convencer a pessoa a levar o livro. Né? No erro que a gente incorre, no qual a gente pode incorrer. Não, leva assim, esse livro é muito bom. Mas se a pessoa já disse para você que não quer, por que você vai ficar insistindo? Então isso chama-se fanatismo. Não, porque o Gurudeva pode salvar você do inferno. Pronto, aí acabou. O Gurudeva pode salvar você do inferno, é melhor ir para uma igreja evangélica, com todo respeito aos evangélicos, porque os evangélicos estão trabalhando sobre isso, né? Estão trabalhando
de maneira que as pessoas sejam salvas do inferno das drogas, do alcoolismo. Eles têm um trabalho importante. Né? Quantas pessoas deixam de ser alcoólatras e drogadas por causa de uma igreja evangélica? Deu para entender? Não sei se eu consegui responder, porque esse Prabhuji ele sempre faz umas perguntas muito boas e eu não sei se eu tenho. Mas é justamente isso aqui, ó, que acabamos de ver, né? Que quando você se torna um adepto fanático das regras, né? Quando você se torna um adepto fanático, por exemplo, contemplar os objetos sentidos, né? Krishna está dizendo na Gita que se você contempla os objetos sentidos, você desenvolve apego por eles, aí depois você os deseja, e quando você não consegue satisfazer o desejo de tê-los, você fica com raiva, e assim por diante. Né? Então é comum, às vezes, devotos que estão começando a prática da consciência de Krishna, andar na rua sem olhar para ninguém, porque se olha para uma menina, fica com vontade de se aproximar da menina e conversar com a menina, e, enfim. Né? Ou se passa por uma casa de chocolate, fica com vontade de entrar na casa de chocolate e comprar um monte de chocolate. Então anda assim, tenta andar com uma venda. Né? Então isso é a adesão fanática a uma regra, né? A regra, ela se estabelece à medida que você abraça cada vez mais o seu sadhana. É como Srila Gurudeva, nesse livro que vai sair agora, Srila Gurudeva bem fala isso. Você negar a negação não adianta. Você negar o negativo não adianta. O negativo é isso que está nos primeiros versos, né? Isso é só o negativo. Você só negar o negativo não vai adiantar. Né? Você está morrendo de vontade de falar um monte de prajalpa e você fica, não vou falar, socorro, quero falar! Aí quando você começa a falar, você fala mais besteira do que você falaria normalmente. Então não é só você não falar prajalpa. O Gurudeva fala assim, negar o negativo não vai adiantar. O Gurudeva fala assim, que a consciência de Krishna é uma alternativa positiva. Aí você vai falar de Krishna, você fala de Krishna o tempo todo durante o dia, estuda, lê passatempo, inventa alguma coisa para você falar de Krishna o dia inteiro, aí você naturalmente não vai falar para Jalpa. Acorda de manhã e canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De repente, às 4 da manhã, às 3 da manhã, você acorda sobressaltado, você não sabe por quê. Volta a dormir e acorda às 8. Mas você acorda sobressaltado porque Krishna, Nama Prabhu está chamando você para cantar japa. Não existe melhor horário para cantar japa, não é? Você canta no Brahma Muhurta, aí você está num momento do dia em que a sociedade está em sattva guna. Pelo menos a sociedade de devotos, né? Que a sociedade em geral está em tamaguna dormindo, né? Então, enquanto todos estão dormindo no soninho deles, você acorda, alguma coisa acontece que te chama às 3 da manhã, você fica meio assim, será que eu estou com insônia, devo voltar a dormir, coisa e tal? Não, não é o Prabhu que está chamando você, porque você recebeu o Nama de Gurudeva. Né? Então isso é uma estratégia, é a estratégia de você usar o elemento positivo que é sadhana. O elemento positivo que é tattva siddhanta, saber apresentar tattva, né? Saber falar de si mesmo. Quem sou eu, afinal? Né? Meu nome é Joaquim Moribundo. Nasci no Rio de Janeiro. Né? Então pronto, aí acabou. Nome de uma família mundana, uma cidade totalmente mundana, e uma série de samskaras por trás, uma série de impressões mentais por trás. Né? Então, fanatismo são duas coisas que Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada falava, que a instituição ela é a melhor maneira de você alicerçar o fanatismo e o sectarismo.
Ele criou uma instituição super forte. Mas ele mesmo falou que quando você estabelece uma instituição, você está perto de destruir a pureza da missão por conta do fanatismo e do sectarismo. Então, instituição de verdade é nós estarmos em Sadhu Sangha. Toda vez que eu estou junto com o Gaura Krishna está junto comigo, nós temos uma instituição. Foi instituído por alguma coisa auspiciosa, pelo menos do meu ponto de vista, que eu tenha Sangha de Gaura Krishna Prabhu. Esse é o sentido de instituição. Agora, se eu e Gaura Krishna vamos sentar aqui e falar assim, Gaura, vamos fazer uma ata, vamos fundar uma instituição religiosa. Você é o presidente, eu sou o vice-presidente. E toda vez que entrar alguma doação, 30% é para você, e 30% é para mim, e 40% é para a instituição. Aí começa o perigo, né? Lakshmi, né? O sadhu, né? O bhakta, o Deus fala disso. O sadhu, o bhakta, se ele está pregando, se ele está querendo instituir alguma coisa, uma das coisas que vai acontecer é que vai aparecer Lakshmi para ele, né? Então tem que tomar muito cuidado. Que ele vai criar uma instituição que é a mãe do fanatismo e do sectarismo. Mas ele pode organizar um movimento em torno da missão de Mahaprabhu lindíssimo. É só ele ter boca, mãos e pernas, um par de cattle, ir para uma praça na sua cidade e cantar Hare Krishna. Essa é a verdadeira instituição de Mahaprabhu. A instituição de Mahaprabhu se espalha por todas as ruas, em todas as cidades do mundo ainda hoje. Não precisa de construir nada de concreto. Essa é a verdadeira instituição de Mahaprabhu. Então, se você, como o Prabhupada disse quando foi fundada a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, ele assinou lá, né, como fundador, o Acharya fundador, e ele falou, estou assinando isso aqui, mas se os meus discípulos, se essa instituição que foi estabelecida agora, não servir para servir a missão de Mahaprabhu, que é distribuir o santo nome, distribuir livros e atender, amparar as pessoas que estão sofrendo no mundo material, então eu rasgo esse papel e vou para a Vrindavana. Isso é um mero papel, não quero saber disso. Um mero papel. Então essas coisas são as coisas que Srila Rupa Goswami Pad está dizendo que nós devemos evitar. E nós estamos tentando entrar naquele verso que Srila Gurudeva fala que é o diferencial do Upadeshamrita, que é o verso 5, o quinto verso. Mas pelo visto nós não vamos entrar hoje. Mas enfim, nós também temos dois outros versos agora que estão começando a bater na portinha de Bhakti. Utsaha Nischaya Daira Tata Kama Pravartana Sangatyago Sato Vrite Shardi Bhakti Prasidyati. Né? Primeiro o Rupa Goswami fala o que pode destruir Bhakti, e agora ele está falando o que pode alimentar Bhakti. Deixa eu ver aqui. O que pode fazer com que você avance em Bhakti. Você tem que praticar essas 6 atividades aqui. Primeiro, Utsaha. Utsahat. Entusiasmo é para levar a cabo, entusiasmo para levar a cabo as regras que intensificam o Bhakti. As regras que estão no Shastra. Então esse é o primeiro. É a primeira, vamos dizer assim, providência que você deve tomar se você quer se aproximar da porta de Bhakti. Segundo é Nishchaya, determinação, fé firme nas declarações do Shastra e do Guru, cujas palavras estejam plenamente alinhadas com o Shastra. Então como é que você vai
identificar seu Gurudeva? Como é que você vai confirmar que ele é seu Gurudeva? Porque ele está sempre falando de Shastra. Se ele fala para você, Shastra diz isso, mas na verdade é aquilo, então alguma coisa, há algo de podre no reino da Dinamarca. É muito perigoso. Então quando o seu Gurudeva fala, ele está falando, ele é Shastra. Ele é a personificação do Shastra, Bhakti Shastra. Então isso chama-se Nishchaya. Né? Você cultivar essa fé firme no que o seu Gurudeva fala e no que o Shastra fala, e um confirma o outro e o sadhu confirma os dois. E depois, Dhairyat, muitíssimo importante também, paciência. Né? Você ter perseverança. Você vai ter perseverança na prática de Bhakti, mesmo em meio a obstáculos. Né? E também você vai ter paciência durante a fase inicial de Bhakti, mesmo quando houver uma demora em você alcançar a meta desejada. Qual é a primeira meta que o Gurudeva fala? Nistha. Passa de Anatanivrit, pelo amor de Deus. Tira essas impurezas do coração, chega a Nistha. E quando você chega a Nistha, a sua fé é inabalável. E quando você chega a Nistha, aí a meta desejada, ela começa a se descortinar na sua frente. Porque em Nistha, aí você vai cantar o Santo Nome, vai ser uma experiência completamente diferente de você cantar o Santo Nome antes de Anatanivrit. Porque antes de Anatanivrit você canta o Santo Nome, e o seu cantar do Santo Nome é uma briga com os seus anatas. É o Mahamanta de um lado, os anatas brigando do outro, e a sua mente no meio, a sua inteligência completamente confusa, os seus sentidos completamente atarantados. É uma canseira. Mas assim, tem que ter paciência. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele diz aqui, nós vamos encerrar aqui daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a gente encerra. Mas aqui, assim, esse Upadeshavali que vocês têm no livro de canção é para prender nas paredes da sua casa. Como a Pamela está lá em São Paulo, fiquei hospedado lá com ela e com o Larikasha, por favor, e ela põe papelzinhos coloridos com as determinações de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, né? Que ele fala assim, na última, que é a 24ª regra, ele fala assim: quando surgirem pensamentos mundanos, enquanto você estiver tomando o Harinam, quando você estiver cantando, você não deve ficar desestimulado. Uma consequência secundária de você tomar, de você aceitar Harinam, é que esses pensamentos mundanos inúteis, aos poucos se dissiparão. Por isso, não se preocupe com isso. Passou um pensamento inútil na sua cabeça, um desejo, né? Um samskara do que você fazia antes de conhecer a consciência de Krishna. Quantas vezes vai pular na sua cabeça? Prabhupada estava com 80 anos, ele dizia para os discípulos que de vez em quando vinha na cabeça dele a imagem dele com a esposa. Mahabhagavata, dando exemplo para o discípulo de como é importante criar samskaras espirituais e não ligar para os samskaras mundanos, porque os samskaras mundanos eles estão fadados a vir à tona se você está cantando o Santo Nome, né? Então, se você vem samskaras mundanos, você dê as boas-vindas a eles, mas não deixe sua mente ficar perturbada, né? Continua cantando, foca no cantar o Santo Nome, foca no verso. Aí Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada fala assim, dedicando sua mente, né? Você cantar, meditando no passatempo que você tem ouvido, no ensinamento que seu Gurudeva te deu, né? A sua mente vai se dispersar de qualquer maneira, então traz a sua mente de volta para assuntos transcendentes. Então dedicar a mente, o corpo e as palavras a servir Shrinam, e continuando a cantar com grande persistência. O que vai acontecer? Shrinam Prabhu, ele vai lhe dar darshan de sua forma
transcendental sumamente auspiciosa. E continuando a contar, até que os seus anatas estejam inteiramente erradicados, pelo poder de Shinam, a percepção de sua forma, qualidades e passatempos surgirá automaticamente no seu coração. Né? Então, assim, seguindo isso que Srila Rupa Goswami está falando, que está completamente alinhado com o que Srila Bhaktivinoda Prabhupada falou, ele fala, só para a gente fechar isso aqui com chave de ouro, esse versinho, a gente viu essa perseverança e essa paciência que a gente tem que ter. Depois, seguir as ramificações de Bhakti, tais como ouvir e cantar e abandonar o gozo material dos sentidos em nome do prazer de Shri Krishna. Né? Como eu estava falando antes, o que é o começo de Bhakti? O começo de Bhakti é basicamente você cultivar conhecimento transcendental e renunciar àquilo com o qual você sempre esteve acostumado a fazer. Mudança de hábito. Né? Fazer de tudo para você realizar atividades que redundem numa mudança de hábito. Né? É o que ele está falando aqui. Srila Rupa Goswami fala. 6. Deixar de lado o vínculo ilícito com mulheres, ou para as mulheres com os homens, né? E o contato daqueles que estão demasiadamente apegados a mulheres, ou para as mulheres os homens, e o contato com os mayavadis, os ateístas e os pseudo-religiosos, também para quem pratica o hinduísmo. Se vem um pseudo-religioso, um mayavadi, um ateísta, um lorota, você educadamente pede licença e continua o seu seva. Né? Sabe lá se você tem Shakti para convencer aquela pessoa? No livro de Gurudeva tem Shakti, mas sabe lá se você tem? Né? Como é que você vai ter certeza se tem Shakti? Então, por isso que a determinação de Rupa Goswami Pad é que você evite a companhia dessas pessoas. E número 6, adotar o bom comportamento e o caráter dos devotos puros. Vaishnava Sadachara, né? Satovite, né? Sangatyaga Satovite. Você está na companhia daquelas pessoas que são Satam Prasanga, Mama, Virya, né? Como Kapila Deva fala para a mãe dele, a Deva Ruta. Né? Você tem que estar do lado do Santa Mahatma. Se o Santa Mahatma não está aqui em Brasília, não está na sua cidade, o que a gente faz? A gente tem a foto do Santa Mahatma. A gente tem a memória do Santa Mahatma, especialmente num dia como hoje, que é um dia tão auspicioso, né? Em que Srila Bhakti Pragna Kesha Goswami Maharaj entra em Prakata Lila, né? Em que começa o mês de Srimati Radhika, por cuja compaixão infinita o maior dos santas Mahatmas aparece no mundo material. O Santa, 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 1000 vezes Santa Mahatma Shriman Mahaprabhu. Né? Então, assim, esse Shiva Parashamrita, Srila Gurudeva, assim, eu devo confessar para vocês que sempre que eu começo a ler e conversar com vocês a respeito, eu devo confessar como que eu percebo a importância desse Shiva Parashamrita. Porque Srila Gurudeva, ele fala no próprio comentário dele ao Parashamrita, que mesmo devotos que estão há 30 anos cantando o Santo Nome, né? Mesmo devotos chamados sêniores, se eles não observam esses princípios, eles estão naturalmente fadados a abraçar uma menina chamada Maya Devi. E voltar aos hábitos que eles tinham como almas condicionadas. Então nós temos a prerrogativa máxima da existência humana. Athato Brahma Jigyasa. Vedanta Sutra fala que a forma humana de vida, ela se torna realmente humana, ela se torna realmente digna e coerente quando você indaga a respeito de Krishna, de Brahma, Param Brahma.
E para você fazer isso, para você se refugiar aos pés do lado do seu Gurudeva, para você realmente estar trilhando o caminho do seu sadhana, que te dê frutos verdadeiros, você precisa seguir o conselho de Srila Rupa Goswami Pada. Então a gente agradece a presença de todos vocês, orando aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Krishna Goswami Maharaj, o amado Guru Bhai de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e o amado Gurudeva de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, orando para que ele proteja a nossa plantinha de Bhakti, que o nosso Gurudeva, com tanto carinho, com tanto esforço, falando como o Prabhu perguntou sobre esforço, com tanto esforço, a gente vê, por exemplo, o exemplo de Shripad Bhaktivedanta Bhanu Maharaj. Ele vem ao Brasil há mais de 12 anos. E no começo, quando ele vinha aqui no Brasil, ele dava Harikatha para 2, 3 gatos pingados. Mas ainda hoje ele vem, ele faz questão de ir nesse lugar, naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar, e ele tolera ver certas coisas que as pessoas fazem. Na verdade, ele tolera ver certas coisas que as pessoas não fazem em Bhakti, mas ele sempre vem, primeiro, para cumprir com o desejo do seu Guru Maharaj, e segundo, porque ele tem compaixão verdadeira, como esse verso que a gente leu de Srila, a respeito de Srila Bhaktivedanta Krishna Goswami Maharaj, que Prabhupada parafraseou do verso composto por Raghunath Goswami. Ele é Paraduka Dukhi. Eu não sou Paraduka Dukhi, eu não tenho piedade de ninguém, nem de mim mesmo. Se eu não tenho piedade de mim, como é que eu vou ter piedade de alguém? Mas nós devemos orar para eles nos permitirem servir aos pés de lótus deles. Nós queremos servir a piedade e a compaixão deles. Por isso nós devemos sair como mensageiros da mensagem deles. O movimento de Gauranga Mahaprabhu está nas ruas, não está dentro de 4 paredes. Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, todo dia de manhã eles saem no Harinama Sankirtan. O Gurudeva falou: saiam a Naga Sankirtan nas suas cidades, que vocês vão começar a perceber a diferença na atmosfera da cidade. Isso está no Harmonia também, se eu não me engano. Se não está no Harmonia, acho que está no Harmonia também, Então Srila Gurudeva está falando uma coisa muito importante: saiam em Naga Sankirtan, adotem a alternativa positiva, adotem a alternativa positiva, se agarrem em Nama Prabhu, porque Nama Prabhu é muitíssimo mais misericordioso do que Krishna pessoalmente. Que eu não posso ver Krishna, mas eu posso cantar Hare Krishna. Então, se agarrem aos pés de lótus de Nama Prabhu, orem para Nama Prabhu todo dia cedo. Nama Prabhu, por favor, se manifeste no meu coração. Gurudeva, permita que Nama Prabhu se manifeste no meu coração. Essa é a essência da consciência de Krishna. A essência da consciência de Krishna é cantar Hare Krishna. Não é ficar no Facebook perdendo tempo. Perdendo tanto tempo no Facebook que às vezes chega 11 horas da noite e não consigo terminar de cantar as 16 voltas. Então, assim, a essência da missão de Mahaprabhu é Kirtaniya Sadhana. Jai Srila Bhaktivedanta Krishna Goswami Maharaj, Patitaparam Ki Jai, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Patitaparam Ki Jai, Srila Gurudeva, Patitaparam Ki Jai, Rupananda Guruvai Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Vancha Kalpatarivasya Kripa Sindhubhyo Pacitanam Pavanivyo Vaishnavyo Namo Namaha Dandavat Pranam Jai Shri Radhe Jai Kartika Vrata Ki Joy Damodara Vrata Ki Joy Nitai Gopi Nandi